já de volta ao Vivo em Cores, muito obrigado pelo seu carinho, é bom demais ter você conosco em nossa programação. Esse é o programa Vida e Saúde, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre alimentos de final de ano, como viver essas festas, réveillons, confraternizações, enfim, que sabe que sempre é um exagero de comida, mas sem passar mal, né? E sem assim quebrar nenhuma dieta ou alguma restrição alimentar. Estamos recebendo para isso Edna Sakamoto, nutricionista clínica funcional. Aceitou nosso convite, está aqui falando sobre como a gente pode se preparar para essas festas de final de ano com uma boa alimentação, boa e saudável. Doutora, muitas perguntas estão chegando aqui. Primeiramente, a Heloíse Barbosa, que ela é de Bom Jardim, Pernambuco. Obrigado, Heloísa, que Deus abençoe. Ela adora o programa, sempre assiste. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E ela pergunta como ter uma alimentação saudável nesse final de ano e gastar muito pouco, falar para ela. Ela pergunta, mas tem outra pergunta também que ela completa. Uma ceia também saudável para diabéticos, pois o padrasto dela é diabético há anos e queria muito a nossa ajuda. Então é Heloíse Barbosa de Belo Jardim, Pernambuco, doutora. A dica para fazer uma ceia mais barata é utilizar os alimentos que são da época, né? Então, pensando nas frutas da época. As frutas da época são frutas que são mais gostosas, mais baratas. Então, ela está no Recife, não é isso, Frei? Pernambuco, exato. Né? Isso. Então, se na sua cidade você tem disponibilidade de pescados, né, de peixes, enfim, que podem estar mais barato, você pode utilizar esse tipo de proteína para a ceia. E sempre tem a opção do frango, fazer uma apresentação bonita. Então, o frango assado, não precisa necessariamente ser um peru, uma carne assada, magra. O lombo, por exemplo, suíno, é uma carne que a gente usa muito, que embora seja de porco, se você fizer assada, ela tem um baixo teor de gordura saturada e um teor de proteína interessante, né? Então, usando as frutas da época, fazendo uma farofa caprichada, como foi dito, usando um pouquinho de frutas secas, enfim, você pode ter uma ceia gostosa com alguns alimentos que remetem, então, a essa época do ano, mas com também um componente sazonal. Então, por exemplo, usando as frutas que são da época. Então, manga, melancia, o pêssego, que está muito gostoso, a ameixa, enfim, que são frutas que você vai encontrar nessa época do ano gostosas e mais baratas. A Vanilda Mariano Lopes da Silva de Sumaré, São Paulo. Obrigado, dona Vanilda, que Deus abençoe a senhora. Gostaria de saber, eu também não entendi aqui a pergunta, mas a doutora sabe. Qual é o melhor horário para consumir os alimentos metabólicos, pergunta ela. O que ela perguntou aqui, Edna? Eu acho que ela está, Vanilda, eu acho que foi em relação àqueles alimentos termogênicos que a gente falou, né? O interessante é quando a pessoa tem uma prática de atividade física regular, a gente indica então que se consuma antes de fazer uma caminhada, antes de ir para a academia, porque isso vai ajudar então a melhorar as taxas metabólicas e ela teria um resultado mais interessante. Mas de uma forma geral, é interessante ter uma alimentação equilibrada e usar esses alimentos termogênicos, né? Quando for fazer uma atividade física, ou então eu gosto de usar pela manhã, por exemplo, o café, você não poderia estar usando muito tarde da noite, porque ele pode dar uma alteração no sono, né? A gente sabe que um dos problemas é o diabetes, a gente vai fazer inclusive um programa sobre isso, diabetes aqui, mas assim, quais são os outros tipos de restrições alimentares que uma pessoa pode ter? Tem pessoas que têm que fazer um controle da ingestão de sódio, Frei, por conta da pressão arterial elevada. Então, também, numa ceia ou nessas festas de final de ano, o cuidado com aqueles alimentos industrializados muito carregados em sódio, em temperos prontos, porque esse tipo de alimento vai ter uma quantidade desse mineral que pode aumentar a pressão.
Então, ter esse cuidado para quem tem restrição em função da pressão elevada, tá? Pressão arterial elevada. Tem pessoas que fazem restrição alimentar por conta de colesterol, triglicérides elevado também. O glúten também pode entrar nessa lista? O glúten também. Intolerância ao glúten? Isso. Doença celíaca? O celíaco, ele tem uma restrição específica na ingestão do trigo, mas da fração proteica. Então, o glúten não é o carboidrato do trigo, ele é a proteína de alguns cereais, como o trigo, aveia, centeio e cevada. Quem faz restrição, por exemplo, ao glúten nessa época do ano, poderia estar consumindo, por exemplo, desses pratos tradicionais na ceia. A farofa, porque ela é feita de milho ou de mandioca, então não tem trigo, né, na composição. Ela pode consumir todos os alimentos proteicos, desde que não tenham molhos com farinha de trigo ou sejam empanados com trigo, tá? Teria que, por exemplo, a batata doce, como foi comentado no intervalo, as batatas, os tubérculos podem ser utilizados, e especificamente a batata doce é uma alternativa interessante, porque pelo alto teor de fibra, tanto o diabético quanto o intolerante ao glúten poderiam estar consumindo. Então, são algumas restrições que também se estendem a esses eventos, né? Porque muitas vezes não se trata de uma restrição meramente estética, né? Por motivos estéticos, tipo emagrecimento. Muitas vezes, no caso da doença celíaca, as consequências da ingestão desse tipo de proteína são bastante sérias. Vamos às ruas, vamos ver as curiosidades do santo povo de Deus. O povo tem voz, o povo pergunta. Doutor, a carne de soja tem o mesmo valor nutricional que a carne bovina? É uma alternativa, doutora, a carne de soja? É uma alternativa, embora ela não tenha o mesmo perfil de aminoácidos. Mesmo valor nutricional. O mesmo valor nutricional, o mesmo tipo de aminoácidos que tem na carne vermelha. Então, a carne vermelha, na proteína animal. Então, principalmente para quem é vegetariano, para quem é vegano, né? O vegano é uma linha, né, de opção de alimentação onde não se ingere nada de origem animal, Frei. Então, nem os derivados, por exemplo, o vegano não consome laticínios, não consome ovo, não consome mel. Então, aí sim, ele teria que buscar a proteína desses alimentos, porque ele não vai ingerir a proteína na forma de ovo, nem de laticínios, por exemplo. A nossa amiga Tatiana Medeiros, lá de Brasília, né, que fez a pergunta sobre empachamento, ela voltou a perguntar aqui. Obrigado, viu? Tem que insistir mesmo, né? O que comer direito? Come soja, arroz integral, farelo de trigo, sua alimentação é o mais natural possível, mas sempre está com a barriga inchada, né? Sente o corpo todo como que inchado, né? É algum desses componentes ou é o metabolismo dela, doutora, assim, que não está colaborando? Quando ela fala em inchaço, eu tinha entendido que era essa sensação de digestão lenta, né? De má digestão. Agora, eu não sei se ela se refere, Frei, ao fato de inchar, de sentir, de reter líquido, porque aí sim, alguns alimentos com muito sódio podem, embora ela coma saudável, ela falou que come farelo de trigo, come os integrais, mas mesmo assim ela sente essa dificuldade. Então, de repente, pode ser também que ela esteja exagerando no consumo de sódio e ficando inchada, né? Então, para saber exatamente, a gente precisaria que ela desse informações um pouquinho mais específicas, que a gente está assumindo que é inchaço, né? Então, eu não sei se é distensão. Tatiana, dá tempo ainda de você encaminhar seu e-mail com mais informações a partir da resposta aqui da doutora. A Terezinha Pereira Jesus da Silva, de Campo Mourão, no Paraná. Quero aproveitar e mandar um grande abraço ao seu Toninho, dona Marlira de Campo Mourão. Que Deus abençoe. Saudade de vocês, viu? A Terezinha, representando o Campo Mourão, ela gostaria de saber qual a melhor e mais saudável alimentação para a noite de Natal. Aí, né? Fazendo um resumo daí, doutora. A Terezinha que chegou agora. A melhor alimentação para a noite de Natal seria esse equilíbrio entre as gostosuras e o saudável, né? Então, só recapitulando, eu acho que um peru, um frango, né? Um peixe, frutos do mar,
usar então as farofas, evitando os bacons da vida para colocar, né, na farofa, usando aí a própria batata doce, evitando o excesso de sobremesas açucaradas e gordurosas e priorizando então alternativas menos gordurosas e açucaradas e usar, por exemplo, a fruta, né, como uma opção, né? Uma dica que eu lembrei agora, Frei, para tornar a ceia de frutas interessante é congelar a uva. Você deixando o cacho de uva no freezer, a uva vai ficar com a polpa congeladinha e você vai beliscar essa uva parecendo um sorvetinho. Olha que dica boa. Vendo? Mais uma dica aí, mais uma dica. Doutora, vamos às ruas aqui. O povo pergunta. Meu nome é Robson, eu gostaria de saber o que são substâncias antioxidantes. Muito bem. Daí, doutora, substâncias antioxidantes, é a pergunta do Robson. Uma pergunta excelente, Robson. Substâncias antioxidantes são substâncias que neutralizam os radicais livres, né? Então, aí a gente precisa explicar o que é radical livre. Radical livre são substâncias que o nosso corpo produz só pelo fato de respirar. Tá? Então, são substâncias onde falta um elétron na última camada, sendo bem específica. Então, o que acontece? Essa substância, né, que são os radicais livres, podem se juntar a uma célula, qualquer célula do nosso corpo e gerar, então, um desequilíbrio, né? Começar a partir daí, desencadear o processo de doença. Quando a gente tem uma alimentação rica em substâncias antioxidantes, essas substâncias se ligam a esses radicais livres, neutralizando, então, esse poder nocivo que eles têm. Okay. Então, o que são substâncias antioxidantes? São substâncias que estão presentes nos alimentos, principalmente vitaminas, minerais e fitoquímicos. Então, as principais vitaminas antioxidantes, Frei, são a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, né? E nutrientes antioxidantes, os próprios selênio da castanha do Pará, Okay. o zinco, o cobre, que estão presentes nessas sementes, estão presentes nos vegetais, estão presentes nos alimentos mais frescos, né? E por isso que é importante ter uma alimentação rica nesse... Quanto mais colorido o nosso prato, quanto mais colorido for e variada a nossa alimentação, maior vai ser a ingestão dessas substâncias que vão proteger a minha célula. Olha que interessante, eu sempre quando ouvia falar de radicais livres, pensei que eram substâncias que estavam fora, no ar, enfim, radicais livres, que entravam no nosso organismo e faziam algum estrago. Ou seja, está dentro de nós, estão dentro de nós. Isso, são substâncias que o nosso corpo produz, pelo simples fato de você estar respirando. São moléculas reativas de oxigênio. Então, uma maneira, e todo mundo, não tem como não produzir radicais livres. O que tem é o que a gente pode fazer é ter uma alimentação equilibrada a ponto de minimizar o estrago que esses radicais livres fazem no nosso organismo. Vitamina A, vitamina C. C, vitamina E. Quais são os alimentos que têm essas vitaminas? Vamos lá. Vitamina C, principalmente no limão, na laranja. A acerola que está na época, gente. Okay. É o momento de tomar suco de acerola como fonte de vitamina C. Tá? A vitamina A está presente, por exemplo, na cenoura, na abóbora, naqueles alimentos muito amarelados, alaranjados ou nos verdes escuros. E a vitamina E, ela está presente nas oleaginosas, por exemplo, na própria soja, né? Então, oleaginosas que eu chamo são as castanhas, as nozes, o amendoim. Então, a vitamina E, ela é lipossolúvel, então ela está nesses alimentos que têm gorduras boas. No abacate, que a gente tem medo de comer e deveria estar comendo, porque é uma excelente fonte de vitamina E, que é antioxidante. Que maravilha, gente. Quantas informações. Eu vou ter que chamar mais um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vida e Saúde, que volta já para você. O que fazer no dia seguinte dessa comilança das festas de final de ano? Como começar esse dia em que a consciência pesa? A gente pode aí, uma boa alternativa é colocar logo no café da manhã um suco detox. Pensar em fazer um suco com uma folha de couve, uma fatia boa de melancia e uma maçã, por exemplo. Fica um suco bastante nutritivo e que vai ajudar o nosso corpo a eliminar as toxinas em que a gente ganhou nos dias anteriores. E nada de começar com uma fatia de panetone.